Olá, seja bem-vindo, terça-feira, 23 de maio. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 17ª sessão ordinária de 2023 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí, Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pela sua participação em mais um Bom Dia Jacareí para a gente comentar sobre a sessão ordinária. Bom dia, João, e bom dia a todos que acompanham o nosso Bom Dia Jacareí de hoje. Pois bem, temos 3 projetos pautados e gostaria de começar o programa pedindo que você comentasse um pouquinho sobre o projeto de autoria do vereador Rogério Timóteo. Pois é, João, amanhã, 17ª sessão ordinária, 3 projetos protocolados na ordem do dia. O primeiro a ser discutido e votado deve ser esse do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos. Ele versa sobre a questão da violência escolar, que infelizmente tem acontecido no nosso país. Nos últimos, em 2012 tivemos 4 casos, nesse ano tivemos mais 2 casos, o último em Blumenau, tragicamente, que ocorreu. E os vereadores, na época do acontecimento dessas tragédias, se movimentaram para buscar algum tipo não de solução, mas talvez de algumas ações que ao menos tentam mitigar essa situação dentro do ambiente escolar. Então, a Câmara teve reuniões com o batalhão da Polícia Militar, a Câmara também se movimentou em relação a esse assunto e o vereador Rogério Timóteo, a partir dele mesmo, não representando a Câmara, obviamente, mas representando ele mesmo, trouxe esse projeto para esta casa que visa fazer a proibição de armas de fogo e outros objetos dentro do ambiente escolar. E esses outros objetos seriam simulacros, objetos cortantes, perfurantes, as chamadas armas brancas, vamos assim dizer. É um projeto que a gente vai ter que aguardar amanhã a discussão dos vereadores, até porque muito deve se falar não a respeito do mérito do projeto, mas sim a respeito da eficiência, já que nós temos regulamentações federais e até mesmo estaduais que versam sobre esse assunto. As armas brancas, ela já é contemplada a sua proibição em relação à lei das contravenções penais. Temos também toda uma gama de regulamentação em relação ao porte de arma e também ao simples fato da compra da arma. Então, o vereador, apesar de trazer esse projeto e ele ser muito bem visto e muito bem, digamos assim, em tempo bom, em tempo que a gente vive, em tempo bom para causar a discussão, principalmente, vamos aguardar para ver o que os vereadores entendem sobre ele amanhã. O parecer jurídico desta Casa Opinativa entendeu que o projeto está apto a ser votado. As comissões que analisaram o projeto também votaram favorável ao prosseguimento do projeto para discussão, mas vamos ter que aguardar amanhã, João, para a gente verificar o que os vereadores pensam amanhã sobre a efetividade, a eficiência do projeto e não o mérito, já que, de fato, essa abordagem, esse tema, já é proibido até mesmo dentro da sociedade, diga-se dentro da escola muito mais. Vamos aguardar amanhã, João, a discussão desse projeto, então. Pois bem, a gente vai seguir acompanhando a sessão de amanhã com relação à ordem do dia. Temos mais um projeto oriundo do Poder Legislativo, mas vamos falar dele posteriormente. Gostaria de comentar com você agora sobre um veto total do prefeito Isaías. O que o prefeito viu com relação ao projeto da vereadora Sônia para que ele venha e mande para a Casa Legislativa um veto total? Márcio, pode comentar um pouquinho para a gente? Sim, claro. A gente falou sobre isso numa das pré-sessões que nós fizemos no início deste mês. Esse projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade foi aprovado em 12 de maio, por 12 votos favoráveis. Versa sobre uma questão informativa, que a vereadora trouxe esse projeto a fim de fazer com que os estabelecimentos que comercializam e administram aqueles fármacos anticoncepcionais para fêmeas de gatos e cachorros, e cadelas no caso, possa afixar um cartaz informativo falando sobre a restrição desse medicamento, que dependendo do caso, dependendo do contexto, causa malefícios ao animal. Então, basicamente, o projeto visa a fixação deste cartaz falando sobre esse famoso anti-sil, o fármaco que a gente está falando. O projeto foi aprovado na época. Nós aqui no pré-sessão até colocamos essa situação que existia a possibilidade do prefeito Isaías Santana vetar esse projeto, até porque a gente já traz de outras experiências, de outros projetos similares a esse que o prefeito já havia vetado. Então a gente colocou isso aqui no pré-sessão e de fato aconteceu. E o veto chega agora, um veto total ao projeto. A argumentação do prefeito Isaías é bastante clara, ele entende
que atribuições e regulamentações neste sentido compete ao Ministério da Agricultura e também à Anvisa, que eles são os responsáveis por tratar a respeito de assuntos como esse, não ao município. O parecer jurídico, a Secretaria de Assuntos Jurídicos dessa casa, entende que não, entende que cabe regulamentação, cabe complementação de lei para o município e também para os estados. E agora vamos aguardar o que o plenário entende sobre isso. É uma questão opinativa jurídica que os vereadores vão trazer como argumento a possibilidade jurídica. E os vereadores agora vão ter que entender se de fato barram ou se de fato prosseguem com o projeto para que ele possa entrar em vigor. Vamos aguardar a discussão amanhã, João. Veto total do prefeito para esse projeto da vereadora Sônia. Muito bem, e por fim temos mais um projeto de lei aqui do Legislativo, no caso de autoria do vereador Flavinho, certo? Certo, projeto bastante simples, denominação de rua, denomina uma rua lá no Parque Imperial, que é a região oeste aqui da cidade, a hoje tida como Rua 23, passa a se chamar, vou até ler aqui que eu me esqueci o nome, Rua Eurico Fernandes. Certamente será alguém em qual a família estará aqui presente para prestigiá-lo. Vamos aguardar amanhã um projeto de denominação de rua do vereador Luiz Flávio. João. Muito bem, Márcio, vou pedir licença a você. Logo mais a gente volta a falar sobre a sessão ordinária e outros assuntos legislativos. E mudando um pouquinho de assunto, você já notou a grande quantidade de terrenos mal cuidados ou abandonados em seu bairro? Uma solução útil para descarte de entulhos e outros materiais recicláveis são os locais de entrega voluntária, o LEV. O terreno baldio abandonado, que antes era um local perigoso e sem utilidade, agora é um lugar bonito e seguro, graças à iniciativa da Rose, moradora do bairro Jardim Esperança. Então, eu tenho 32 anos aqui no Esperança. Teve um tempo que eu nem mesmo eu notava esse lugar aqui. Mas aí os filhos foram crescendo, e um belo dia, numa capina, eu vi sair 2 caminhões de lixo. Mas eu sempre vi vizinho descendo a rua, paf, jogando. Falei, não tá certo. E aí um amigo que me ajudou, logicamente, né? Ele falou, você tem vontade de limpar? Eu falei, sim, porque é a porta da minha casa, né? Aí começou a limpar, e aí aconteceu a ideia de plantar. Não tinha pé de abacate, não tinha pé de manga, não tinha as bananeiras, não tinha nada. Rose começou a plantar diversas mudas e sementes em seu terreno, incluindo árvores frutíferas. Para surpresa da moradora, no local havia uma nascente. Onde tem essa nascente, eu acho que o solo ali estava tão improdutivo por conta do lixo que não dava para ver essa nascente. Aí depois que parou o descarte, assim, foi pouco. A água foi aparecendo bem aos poucos. Além da capinação e limpeza dos terrenos baldios, uma das formas de combater o acúmulo de entulhos e resíduos é a reciclagem. Para isso, é fundamental os moradores conhecerem o local de entregas voluntárias, o LEV. É importante a população saber que é preciso que ela leve os seus materiais, os seus restos de construção, os seus eletroeletrônicos, enfim, todo o material que não vai para o lixo comum, para o LEV, né? Porque de lá ele vai ter uma destinação adequada. Os equipamentos da prefeitura estão espalhados em algumas regiões da cidade, permitindo que a população descarte os materiais corretamente. Sim, né? Ela se informando onde tem essa localização, identificando essa localização do LEV, ela só trazer qualquer material inservível, madeira, material eletrônico, baterias, pilhas e baterias, vidros em gerais, plástico, papelão, inclusive restos de obra de construção civil. Ela pode trazer num volume até 1 metro cúbico que o LEV vai receber. O LEV não recebe caminhões, somente veículos pequenos, de pequeno porte. Ao separar e descartar os recicláveis, cada pessoa pode fazer a sua parte e contribuir para a construção de um futuro melhor para todos. E agora, todos os LEVs vão funcionar sábado, domingo e feriados. Nós não vamos mais fechar os LEVs, porque as pessoas, quando chegam lá no fim de semana, o LEV está fechado, deixa o material na porta, e isso é muito ruim, a comunidade no entorno reclama muito. Então, nós vamos manter os LEVs todos abertos de segunda a segunda-feira.
das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Muito bem, agora a gente volta a conversar com Márcio Martinelli, diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Márcio, comentamos sobre a ordem do dia. Agora gostaria de falar com você também sobre as audiências públicas, né? A Câmara cedia nesta semana 2 audiências públicas muito importantes, não? Exatamente, João. Nós estamos no mês de maio, mês que costumeiramente acontecem algumas dessas audiências públicas, seja por realização da própria Câmara Municipal ou seja por pedido da própria Prefeitura Municipal. Então hoje, às 15 horas da tarde, com transmissão ao vivo, é claro, pela TV Câmara Jacareí, nós vamos ter audiência pública relacionada à Secretaria de Saúde, que vem para esta casa tratar a respeito da prestação de contas do primeiro quadrimestre desse ano, sobre as questões relacionadas ao Sistema Único de Saúde. Então, para você que tem interesse em saber como que está toda essa dinâmica do primeiro quadrimestre da cidade, seja em questões de número, seja em questões de atendimento, seja em questões de número de cargos de médicos, preste atenção bastante hoje às 15 horas da tarde, que nós vamos ter aqui essa transmissão ao vivo. E para aqueles que não puderem, nós também costumeiramente colocamos também material audiovisual sobre o que acontecerá na tarde de hoje, João. Muito bem. E a outra audiência? Temos uma outra audiência, desta vez na quinta-feira e desta vez no período noturno, às 18 horas. Ela trata a respeito da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024. É uma lei que está em tramitação nessa casa já há algum tempo, é uma lei que exige essa janela de espaço para que haja discussões sobre o assunto. Apesar do projeto estar praticamente feito, ainda existe espaço para modificações, então é importante que a população se atente a essa audiência pública da quinta-feira, dia 25, quinta-feira, né, dia 25 às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, também com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí. E depois, no outro pré-sessão, a gente vai falar de uma outra audiência pública, dessa vez na última semana que a gente tem. Mês de maio bastante audiências públicas nós temos aqui. Sim, e como você comentou, no próximo programa de pré-sessão a gente reforça e, como sempre, as audiências muito importantes para a promoção da transparência aqui no município. Márcio, peço licença, você logo mais a gente volta a conversar, porque a Receita Federal abrirá nesta quarta-feira, dia 24, às 10 horas da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023. O lote contempla 4.100.000 contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem realizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo Pix. Os valores serão pagos pela Receita no dia 31 de maio. Para consultar se a restituição estará disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens Meu Imposto de Renda e consultar restituição. Mudando um pouquinho de assunto e com o intuito de arrecadar ração para os animais em situação de rua, o projeto Ame Pet tem mobilizado alunos da rede estadual de ensino. Confira detalhes na reportagem. Há 2 anos, a Escola Estadual Dona Benedita Freire de Macedo tem trabalhado com seus alunos uma questão primordial: o cuidado com o meio ambiente. Para isso, o projeto Ame Pet tem coletado tampinhas de garrafas que são convertidas em ração para animais de rua. Eu fazia parte de uma ONG, de proteção animal, e a gente sempre via uma oportunidade de estar angariando, recursos para esses cachorros de rua, E surgiu a ideia, eu vi essa tampinha, o projeto de tampinha, e resolvi trazer para as escolas onde eu trabalhava. E como eu trabalho há muito tempo aqui nessa escola, desde o ano retrasado, eu inseri o projeto. E esse ano, quando nós viemos para essa escola nova, a gente inseriu o projeto junto com uma metodologia de gamificação. São cerca de 5.000 tampinhas arrecadadas por semana, através da atividade da disciplina eletiva. Segundo o coordenador da unidade, a ação, além de favorecer o meio ambiente, trabalha aspectos pedagógicos de extrema importância durante o processo de desenvolvimento. As crianças, através das cores das tampinhas, do número de tampinhas, do tamanho de tampinhas, as crianças contam, estabelecem gráficos, estabelecem retas. Então, eles fazem o quê? Um estudo em cima da matemática que pedagogicamente fica atrelado a essa ação social. A expectativa é que cada vez mais escolas e alunos
passem a aderir a essa iniciativa tão benéfica para o meio ambiente e para os animais. O projeto tende a crescer, né? Porque é um projeto que não tem um tempo, ele é ilimitado. Então ele tende a crescer. O que a gente espera é isso, que o projeto cresça bastante e que a gente possa não somente ajudar os protetores independentes, mas também as pessoas que necessitam. Porque são muitas pessoas hoje que estão desempregadas, não tem nem o que comer, como é que ela vai alimentar o seu animal? E incrível que pareça, são sempre as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras é que tem vários animais. Quem contribui ativamente colocando a mão na massa são os próprios alunos. Cada um possui sua técnica na hora de abordar os comerciantes ou na hora de conscientizar outras pessoas para juntarem as tampinhas e não descartarem em locais inapropriados. Para mim é muito legal participar desse projeto, porque também vou ajudar os cachorros que ficam passando fome na rua. E também cuidar do ambiente. Eu recupero bastante tampinha mesmo, porque, tipo assim, lá perto de casa tem bastante bar, tem, tipo, são os ferros velhos. Aí eu, tipo assim, eu peço, aí eu faço que é pra fazer uma atividade lá da escola. Aí eu cato bastante tampinha, eles me dão, aí tem vezes que tem bastante sujo, eu lavo, enxuga, aí no outro dia eu trago pra escola, a professora conta, e aí depois a gente separa por cor. O projeto tem se mostrado como um pontapé inicial de um futuro mais consciente e sustentável. E, pelo visto, os alunos já entenderam que a mudança precisa começar hoje. Realmente uma ação muito bacana. Agora a gente volta a falar com o Márcio Martinelli, diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Márcio, comentamos sobre os itens da ordem do dia, além das audiências públicas que teremos ainda nesta semana. E, bom, estamos encerrando já o primeiro bloco. Eu gostaria de te perguntar se tem alguma coisa para acrescentar com relação à sessão ordinária de amanhã. Basicamente é isso que a gente conversou, João. Amanhã, então, 3 projetos na ordem do dia protocolados. O projeto que deve ocorrer com mais intensidade na questão de debate é o projeto do vereador Rogério Timóteo, que versa a respeito daquelas proibições que conversamos aqui, de armas de fogo, simulacros, objetos cortantes e perfurantes. Então, os vereadores devem debater amanhã muito sobre esse assunto. Tem também o veto, que também deve ser bastante debatido, principalmente por parte da vereadora Sônia, que deve defender o seu projeto para que ele seja de fato sancionado e colocado em vigor a respeito desses medicamentos anti-cio, né, da questão da informação, da questão da fixação de cartazes informativos sobre a restrição deste fármaco. E, por último, esse projeto de denominação de rua do vereador Luiz Flávio, que deve deixar um pouco mais leve a sessão, já que é uma homenagem a uma pessoa específica lá de uma rua do Parque Imperial. E também deixar aqui para a população aberta a questão de ficar atenta às audiências públicas, né, João? Hoje, às 15 horas, audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde a respeito do primeiro quadrimestre desse ano, né, janeiro até abril, e na quinta-feira, audiência pública também bastante importante, bastante relevante para a nossa sociedade, que diz a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, ou seja, que é a lei de fato que vai nos guiar pelos próximos anos aqui na cidade. Então é um momento oportuno para que o cidadão interessado possa colocar a sua opinião e, de repente, conseguir algum tipo de alteração nessa linha que segue o governo municipal, João. Então, que o pessoal fique bastante atento aos nossos trabalhos aqui na TV Câmara. Sim, realmente uma semana bem recheada, né, com relação a esses assuntos. Márcio, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, é de grande importância que algum membro da Secretaria de Comunicação venha aqui e faça esse programa que a gente até chama, né, de pré-sessão, né, destrinchando, contando um pouco mais sobre os projetos legislativos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, João, e até a próxima semana. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o funcionamento do Bom Prato. A gente volta já.
Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. E mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 16ª sessão ordinária do ano. O vereador Dude, do PL, falou sobre seu projeto de criar a Procuradoria da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal de Jacareí. Segundo ele, a propositura tem relevância por causa da necessidade de inclusão. Confira. Aí analisar esse projeto que entendo ser de grande valia para o nosso município. Quando a gente fala em inclusão social, é muito mais do que a pessoa com deficiência se adaptar ao espaço que ela vive, mas também o ambiente se adaptar às suas necessidades. Só assim acontece a inclusão social. Então, a gente precisa... Tive algumas experiências no esporte, por exemplo, como ferramenta de inclusão social, no final da década de 90, na cidade de Mogi das Cruzes. E o esporte ele tem essa característica, através de suas avaliações funcionais, a deixar todo mundo em igualdade de condições para poder competir. Até na época, já em 2006...
O vereador Paulinho do Esporte, do PSD, também se manifestou sobre este mesmo assunto. De acordo com o parlamentar, o projeto de lei tem importância porque dá à pessoa com deficiência mais autonomia. Acompanhem. Que a lei hoje, a cada 100 funcionários de uma empresa, ela tem que ter uma pessoa portadora de deficiência. E qual foi o nosso intuito? De trazer empresas de menor porte, como fizemos naquela ocasião. Trouxemos várias empresas aqui, para que empresas com 50 funcionários, 40, que pudesse colocar uma pessoa portadora de deficiência, mesmo ela não tendo a obrigação por lei, que eu acho que essa lei tem que ser mudada, né? Então, fomos muito bem aceitos na época. Conseguimos, naquele momento, encaminhar e colocar no emprego direto 5 PCD. Foi uma grande satisfação. Foi nosso primeiro... E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza o Mutirão do Microempreendedor Individual, MEI, com o objetivo de ajudar os MEIs a elaborarem e entregarem a declaração anual de faturamento. A ação acontece até quarta-feira, dia 31, na Sala do Empreendedor. A declaração anual é obrigatória e o microempreendedor individual que não entregar no prazo final, que é dia 31 de maio, está sujeito a multa. Em caso de dúvidas, os empreendedores podem entrar em contato pelo telefone 12 3955 9062. A sala está localizada na Praça dos Três Poderes, de número 8, no térreo Centro de Serviços Públicos. E desde o início do mês, o Bom Prato de Jacareí está servindo à população refeições nos finais de semana e feriado. Além disso, agora a população tem acesso ao jantar. Confira detalhes na reportagem. Refeição de qualidade com baixo custo. Esse é o Bom Prato de Jacareí, que desde julho de 2022 oferece alimentação saudável aos munícipes. O ideal realmente é que a gente possa possibilitar as pessoas que têm mais vulnerabilidade. Então a gente tem a adesão de muitos idosos também, muitos aposentados que fazem uso aqui também, as pessoas em situação de rua, mas a população no geral. No começo de maio, em parceria com o governo do estado, a unidade ganhou uma novidade e passa a atender todos os dias da semana. Com funcionamento no final de semana e nos feriados, o Bom Prato de Jacareí atualmente serve 1.900 refeições entre café da manhã, almoço e jantar. Para a refeição noturna, a população pode vir até o local e retirar a marmitex a partir das 17 horas. Mas é um projeto piloto de 2 meses para a gente poder observar a adesão. Se a gente vai ter uma adesão a essa janta, o feriado, sábado e domingo, aí a partir dos 2 meses a gente vai implantar um outro modelo a partir deste movimento. De acordo com a secretária de Assistência Social, o período de teste não traz impactos para o orçamento da cidade. Nesse primeiro momento não tivemos impacto financeiro porque foi uma adesão ao governo do estado de São Paulo. Então ele está custeando esses 2 meses. Após, com certeza a gente vai ter o impacto, mas a gente vai se organizar para atender essa necessidade aqui de Jacareí. Quem vem ao Bom Prato diariamente espera que a mudança seja definitiva, já que gera oportunidade de alimentação para todos. É para a gente que trabalha na rua, como eu estou trabalhando autônomo na rua, então é muito importante, né, a gente ter esse benefício aí da prefeitura. Eu acho muito bem-vindo, né? Principalmente, né, mais no pessoal mais necessitado, às vezes, né, final de semana não tem casa para ir, assim, para almoçar, eles vai ter mais esse benefício, né? Eu acho muito bom. Funcionava de segunda a sexta. Sábado e domingo, aqueles que não têm condições, mesmo aqueles que estão assim na rua, necessitado, não podia comer. Agora já pode. Com R$1 vem aqui, come sábado e domingo e feriado. Isso é uma benção de Deus. As refeições custam 50 centavos o café da manhã e R$1 o almoço ou jantar.
Os alimentos são balanceados e sempre acompanham legumes, saladas e sobremesa. E é o tempero que agrada os munícipes. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Muito boa mesmo, de boa qualidade. O Bom Prato de Jacareí funciona a partir das 7 horas da manhã, na rua Bernardino de Campos, número 300, na região central. As pessoas, sempre que eu venho aqui, eu estou sempre aqui, sempre elogiando a qualidade do alimento, o atendimento, a limpeza. Então, eu caracterizo assim como se fosse algo muito satisfatório para a cidade, sendo que é uma responsabilidade nossa social também. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.